a história ocultada do Deus bíblico. Um grupo em particular veio à Terra sob a liderança do traidor siriano da Federação Galáctica chamado Opsheklio, também conhecido como o deus sumério Enki, e seu mentor de Urano, Pidcozox, também conhecido como Enlil. Eles modificaram geneticamente uma linhagem de pessoas escolhidas para serem governantes sobre as raças humanas existentes criadas pela Federação Galáctica. Essa invasão e interferência é a base para o livro de Gênesis. No entanto, a verdadeira criação da espécie humana pela Federação Galáctica aconteceu milhões de anos antes. Este grupo tornou-se os Titãs e o panteão grego. O egípcio Ogdoad era na mitologia egípcia um agrupamento de 8 divindades. Os Anunnaki sumérios, os anjos caídos na religião abraâmica e os arcontes no gnosticismo. Às vezes eles são chamados de criadores, mas na verdade não criam nada. Quando esses seres caminharam na Terra em forma física, eles demonstraram grandes poderes. Eles tinham espaçonaves e podiam voar. Alguns ofereceram conhecimento e pareciam ser benevolentes, mas dividiram os humanos e causaram grande sofrimento. No topo do panteão grego estão um deus da tempestade e um deus do sol, Zeus e Apolo. Eles têm muitos paralelos ao redor do mundo. Às vezes, eles têm uma relação pai-filho e às vezes são irmãos. Na Suméria, o deus da tempestade era chamado de Enlil ou Ilukurgal, e seu irmão era chamado de Enki. Os cananeus os chamavam de El Elyon e Baal, montanha elevada e senhor. Enlil, ou melhor dizendo, Pidcozox, nas culturas ao redor do mundo era conhecido por diversos nomes diferentes. Zeus, grego; Poseidon, grego; Odin, nórdico; Thor, nórdico; Enlil, Suméria; Moloch, cananeu; Ninurta, sumério; Haddad, acadiano; Texub, hurrita; Baal-Shamim, fenício; Perum, eslavo; Indra, hindu; Amon, egípcio; Bata, egípcio; Hubal, Arábia; Dagon, sírio; Kumarbi, hurrita; e Tinia, etrusco. As religiões abraâmicas, cristianismo, judaísmo, islamismo, existem hoje como sistemas de doutrina que misturam espiritualidade fortalecedora com aspectos da antiga adoração pagã. Cada religião se originou com ensinamentos de profetas e contatados, em uma época em que o sacrifício de sangue a entidades negativas era comum. No mundo antigo, a divindade primária a receber adoração, por meio de sacrifício, era o Deus Pai da Tempestade, Enlil ou Pidcozox. À medida que a consciência coletiva se expandiu como resultado de professores como Yeshua, Jesus, as pessoas começaram a rejeitar sacrifícios públicos de sangue. As elites foram forçadas a mudar de estratégia e parecem adotar novas ideias populares, enquanto continuavam seus velhos hábitos secretamente. Eles usaram os amados santos profetas para reembalar suas próprias crenças. Com o cristianismo, muito disso foi organizado no primeiro concílio de Niceia, sob a direção de Constantino. Antes de Constantino se converter ao cristianismo, ele adorava o deus Sol, Enki ou Opsheklio. A história do Moisés bíblico é uma releitura da vida de Akenaton, o faraó que se opôs ao sacerdócio pagão de elite para introduzir o monoteísmo. O Atom proposto por Akenaton, muito próximo da fonte de Deus, que Yeshua mais tarde ensinaria, usando a palavra Abvun do aramaico. Akenaton foi banido do Egito junto com a tribo do povo Hyksos, um povo semita asiático que governou o Egito por volta de 1800 a.C. de Yeshua. Na versão das elites, Moisés é um seguidor de Yahvé, um amálgama fictício de Enki e Enlil. O Islã segue um padrão semelhante no qual um profeta introduz um sistema monoteísta que mais tarde é usado pelas elites para ocultar a adoração de um deus diferente. No Islã, o deus Hubal foi reintroduzido sob o nome de Allah. Nomes como Yahvé e Allah mudam de significado nas escrituras dependendo do contexto em que são usados. Ambas as palavras significam Deus. Eram títulos que se tornaram nomes. A confusão é intencional. As elites enganaram as massas dando a seus deuses pagãos os nomes que certas tribos usavam para significar Deus-fonte ou Criador primordial.
Os Anunnakis são seres que, de acordo com a crença, vieram para a Terra a partir do planeta Nibiru. Eles pousaram na Terra há 45 mil anos, especificamente na Suméria. Os sumérios adoravam 3 deuses principais: Anu, deus do céu; Enlil, deus do vento e das tempestades; e Enki, senhor da terra, água e mar. A primeira expedição Anunnaki à Terra, composta por 50 membros, tinha como objetivo estabelecer uma refinaria para a extração de ouro e minerais no Golfo Pérsico, a fim de reparar a atmosfera de Nibiru. No entanto, essa expedição fracassou devido a uma rebelião dos próprios Anunnaki. Uma segunda expedição foi realizada ao norte da África, onde eles fundaram 7 bases estratégicas para o pouso de naves. Disse que Enki ordenou a criação de um ser primitivo chamado Lulu como escravo, modificando geneticamente os hominídeos terrestres para dar origem ao Homo sapiens, que foi chamado de Adapa, traduzido como Adão. Além da mineração, eles ensinaram a AOS humanos como cultivar campos, dançar, fazer música, e foram adorados devido ao seu egocentrismo. Essas histórias são baseadas nas traduções de mais de 25 mil tabuletas encontradas na antiga Mesopotâmia. Se isso for verdade, muda tudo. Acredita-se que esses deuses, Enki, Enlil e Anu, formavam uma trindade divina que veio do céu para influenciar a humanidade. Algumas teorias sugerem que a Igreja poderia ter suprimido ou alterado as histórias sobre os Anunnakis para manter suas próprias narrativas religiosas. Evidências arqueológicas foram encontradas em antigos locais sumérios, como tábuas de argila e artefatos que descrevem os feitos desses deuses. Comparando essas descobertas com conceitos religiosos modernos, observamos possíveis influências e paralelos. Especialistas em arqueologia, história e teóricos da conspiração nos ajudam a entender melhor essas conexões, trazendo à tona opiniões diversas e muitas vezes contraditórias. O impacto dos Anunnakis na história humana é analisado, sugerindo que eles poderiam ter contribuído para avanços em agricultura, engenharia e astronomia. Este é apenas o início de uma busca contínua pela verdade, incentivando uma reavaliação das narrativas históricas aceitas e uma exploração mais profunda do nosso passado.